Glória a Deus, aleluias. Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor. Estarei fazendo essa live, meus irmãos. Vou contar um pedacinho do meu testemunho, de onde Deus me tirou. Quem era eu antes de conhecer o Evangelho. Quem era eu antes de ter um encontro com Cristo. O que eu fazia, o que eu praticava. Mas Deus seja louvado. Cada dia mais, porque sem eles não somos nada. Não somos merecedores de nada. Mas Deus é quem nos capacita todos os dias para estar fazendo a boa e a perfeita vontade agradável. Que só Deus é maravilhoso, meus irmãos. Vai compartilhando essa live aí, meus irmãos. Eu tenho certeza que vai edificar muitos jovens que se encontram perdidos, que nem um dia eu já estive no mundo e pessoas vinham me edificar, pessoas vinham falando que Jesus me ama, Jesus me ama. E eu não acreditava nisso, porque os meus olhos só via aquele momento, meus olhos só via a ganância, só via o dinheiro na minha mão. Mas um dia Deus me mostrou que nem tudo é ganância, nem tudo convém. Um dia Deus me mostrou que o dinheiro não faz nada, que o dinheiro não pode me dar minha vida. E Jesus é maravilhoso, meus irmãos. Vai compartilhar essa live, meus irmãos, que pode alcançar mais vida que se encontra nesse mundo. Mais vida que estão sendo enganada pelo diabo, que o diabo está montando em cima dela, que como o diabo já montou em cima da minha vida, o diabo já me enganou, os meus olhos eram cegados antigamente eu só via aquele momento, eu só via a ganância do inimigo, e quem está nesse mundo, meus irmãos, é difícil de sair, meus irmãos, é difícil, se não for Deus, com a tua grandeza e com a tua misericórdia, não consegue sair, meus irmãos, porque o dinheiro ele entra no coração, o dinheiro ele entra no coração da pessoa, e a soberba cada dia mais aumenta, cada dia mais aumenta. O mesmo diabo que ele te dá o dinheiro é o mesmo diabo que tira o pão da tua mão. O mesmo diabo que dá o pão na tua mão é o mesmo diabo que pisa em você depois. Meus irmãos, rapidamente eu vou deixar uma palavra antes de estar contando o meu testemunho que se encontra lá em Lucas, meus irmãos. Lá em Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Essa é uma mensagem bem conhecida de Jesus que está em Mateus, o Evangelho de Lucas que escreveu. Meus irmãos, certa vez tinha um homem que ele tinha 2 filhos. E o filho mais novo dele falou: pai, me dá a minha herança. E você, meus irmãos, se a gente vir buscar no tempo de hoje, para você buscar a herança, seu pai ou sua mãe tem que morrer para você poder pegar a herança dele. E mesmo assim, o pai, com a tua bondade, o pai foi e deu herança para esse filho. E assim que ele deu essa herança, ele saiu, ele juntou as suas malas, ele foi para uma terra distante, juntou todos os seus bens e se mandou. E certo dia, a palavra de Deus vai dizer que ele estava numa terra, ele já tinha desperdiçado tudo o dinheiro que ele tinha, a herança que ele tinha, ele desperdiçou tudo. Mas um dia ele estava numa terra, e naquela terra, meus irmãos, teve fome naquela terra, ele já tinha desperdiçado tudo o dinheiro dele, e a Bíblia vai dizer que ele não tendo mais nada, ele foi no rapaz, e o rapaz falou para ele: não temos serviço para você, mas temos aqui que possa para você apacentar porcos. E ele estava, a Bíblia nos diz, meus irmãos, que ele estava olhando os porcos e tinha aquelas comidas dos porcos, e ele saciava aquela comida, ele não comia. A palavra saciar, ele desejava comer ela, mas ele não comia, ele desejava, o estômago dele desejava, de tão fome que ele estava. Meus irmãos, nessa mensagem eu vou deixar 2 pontos para você. Uma hora ele tinha quando ele estava com o pai dele, outra hora ele tinha quando ele estava com os amigos dele, outra hora ele não tinha nada, ele não tinha amigo, ele não tinha nada, ele só estava olhando os porcos comendo, ele saciava a vontade do porco. O mesmo inimigo que colocou na mente dele para ele sair da casa do pai dele e para ele voltar, porque o pai dele ia dar herança para ele, e ele pegou a herança e gastou tudo nos bens. Meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer que ele se arrependeu, ele olhando aquela saciaça, aquelas coisas, ele se arrependeu e ele falou consigo mesmo: eu pequei diante os céus e perante o meu pai, já não sou digno mais de ser chamado filho dele. Mas mesmo assim, meus irmãos, o que eu acho mais engraçado, que o pai dele, da mesma forma que o pai dele desperdiçou dele de mão aberta, ele voltou e o pai dele estava de mão aberta esperando ele. Meus irmãos, que essa palavra, meus irmãos,
A Bíblia nos diz que ele foi e voltou ao encontro do pai dele, mas antes de ele voltar, o pai dele já estava esperando. A Bíblia nos diz que antes de ele voltar, o pai dele já tinha avistado ele de longe. O pai dele sabia que um dia ele podia voltar, que mesmo assim que ele estava longe, ele podia voltar. Um dia ele estava longe, ele podia voltar. Meus irmãos, essa passagem é uma passagem poderosa, que quando ele está vindo, o pai dele observa ele. E assim que o pai dele observa ele, o pai dele entra em compaixão. E diante ele vai lá e abraça o filho dele. E não fala nada para o filho dele, mas ele fala: pai, pequei diante os céus e pequei perante ti. Já não sou digno mais de ter chamado o seu filho, mas mesmo assim, pai é pai. Na sua compaixão ele falou para os trabalhadores: traz aqui um anel no dedo, eu coloco um anel no dedo do meu filho, eu coloco uma roupa e coloco a sandália no pé dele. Sabe o que eu entendo com isso? Lá fora ele estava sendo maltratado, lá fora ele estava andando descalço, não tinha aliança de verdade que ele tem com o pai dele. Mas quando ele chegou para a casa do pai dele, teve bezerro assado, anel no dedo, teve roupa nova, ele foi revestido. O que ele não tinha lá fora, ele ganhou quando ele voltou. Meus irmãos, e que essa palavra, a palavra poderosa, que ele tinha tudo, ao mesmo tempo ele não tinha nada. E o irmão dele falou: como pode? O seu filho desperdiçou tudo dos seus bens e você chega e dá festa para ele, porque a Bíblia diz: a festa no céu quando um pecador que se arrepende. Aqui também há festa. Nessa palavra, meus irmãos, fica na tábua do teu coração. Meus irmãos, vou contar um pedacinho do meu testemunho, porque já está tarde, de onde Deus me tirou. Meus irmãos, desde os meus 13 anos de idade, eu vivi um mundo de turbulência, o mundo das drogas, o mundo de ilusão, onde o Satanás, ele coloca a soberba no nosso coração, ele coloca o dinheiro, a ganância. Meus irmãos, com 12 anos de idade, eu já estava no tráfico, eu já roubava, eu já tinha aquele desejo no meu coração de cada dia mais me aprofundar, de cada dia mais eu me crescer naquela vida. E o inimigo, cada dia mais, ele colocava ódio no meu coração. Ódio do quê? Ódio de quando via as polícias, trocar tiro com as polícias, e quando via as polícias, tacar pedra na viatura. Cada dia mais o diabo colocava ódio no meu coração. E mesmo assim que ele colocando aquele ódio no meu coração, sempre tinha um negócio que cobria o meu coração, que era o temor que eu tinha diante de Deus. Eu não era evangélico, eu não era nada, eu era do mundo. Usava droga, bebia, era do mundo, mas mesmo assim eu sabia que todos os dias, quando eu saía de casa de manhã, eu falava uma oração, falava: Senhor, eu estou indo para o caminho errado, mas cuida de mim, Senhor, porque é a única oportunidade que eu tinha. Mas não era o inimigo colocando no meu coração aquela vista que só era aquilo, a ganância, que só era aquilo que eu tinha, mas não tinha. Mas assim, meus irmãos, assim, quando eu fui crescendo no mundo do crime, eu com 12 anos já estava vendendo droga, já estava traficando, e minha mãe dava muito trabalho para minha mãe. Parei de estudar, abandonei a escola, abandonei tudo para viver aquela vida amaldiçoada, aquela vida que o inimigo nos dá. Abandonei a escola, abandonei tudo. Era 24 horas naquela vida que eu vivia. Era de manhã à noite, de manhã à noite, de manhã à noite. Esmagrecia, só usava droga, era bebida, comia, mas não comia aquela comida que a gente comia e podia descansar, meus irmãos. Eu fui comendo. Quando chegou, meus irmãos, com 14 anos de idade, eu já tinha crescido, já tinha mais uma visão, já tinha mais um conhecimento. E cada dia o inimigo colocava mais seta no meu coração. Quanto mais eu ganhava, o inimigo me iludia. Busca mais. E quanto mais eu ganhava, eu ia buscar mais. E o inimigo, eu ganhava um dia aqui, eu perdia ali, eu ganhava ali, o inimigo colocava isso no meu coração. E chegou um dia, eu com 14 anos de idade, eu me lembro até hoje, eu com 14 anos de idade, eu tinha abandonado a escola, tinha tudo, a escola veio na minha casa para levar o abrigo, eu fugia da escola, eles vinham, ligavam para minha mãe, falavam que eu não tinha mais jeito, que era o jeito eu ir pro abrigo, senão depois do abrigo eu ir para a Fundação Casa, meu irmão. E eu fiquei nessa vida de crime. Quando chegou com os 14 anos de idade, foi aí que eu fui preso a primeira vez. Estava sozinho, estava eu e mais dois. Eles pegaram eu, os dois que estavam comigo, os dois saíram correndo. Um dia antes
de eu ir preso, meus irmãos, minha mãe chegou comigo e falou: Vitor, toma cuidado, você está novo ainda, você está perdendo a sua vida com essas coisas. E eu não ligava para minha mãe, sempre ela falava comigo, eu desprezava o que ela falava comigo. E no dia seguinte, os policial cercaram onde eu ficava. Desde que eles cercaram, não tinha para onde nem eu correr, meus irmãos. Ele catou eu, eles me bateram tanto, eu com 14 anos de idade, eu era um moleque, uma criança ainda, inocente, entre aspas. Eles pegaram, me bateram tanto, reviraram, acharam droga. Hoje eu tenho marca até hoje nas costas, minhas costas é toda marcada. Eles me rebentaram de cacetete, me bateram tanto. Essa vez eu fui preso, meus irmãos. Eu fiquei 3 meses e 22 dias preso. Quando eu cheguei lá dentro, eu chorei. Eu falei: não quero mais esse lugar. Eu falei: mãe, eu prometo, mãe, que quando eu sair daqui, eu vou mudar. Eu vou ir para a igreja com a senhora. Mas mesmo assim, eu falava para minha mãe na visita, quando eu chegava no meio da roda dos moleques, meu coração tava no mundo. Eu falava que só queria sair. Quando eu sair lá fora, agora o negócio vai ficar melhor. Aí sair lá fora, ninguém vai me pegar. Eu vou sair lá fora, eu vou fumar maconha. Ele foi pegando, meus irmãos. E nessa, meus irmãos, que eu saí, meus irmãos, eu fiquei esse tempo lá, eu saí da Fundação Casa. E assim que eu saí, meus irmãos, no primeiro dia que eu saí, minha mãe tirou de lá, eu cheguei na minha casa, eu troquei de roupa, tomei um banho e já fui para o meio dos moleques de novo. E antes nesse dia eu já fui para o meio dos moleques de novo, meus irmãos. Minha mãe chegou diante de mim e falou: se você não quiser nada com nada, eu vou colocar você pra rua. Minha mãe foi e colocou eu pra rua. Eu fui morar com a minha avó. Fiquei com a minha avó um tempo. E nessa que eu fiquei com a minha avó, eu saí de lá com 14 anos. Fiquei nessa droga, uma vez, meus irmãos, eu me lembro até hoje, minha mãe, um dia antes de eu sair, numa sexta-feira, meus irmãos, de manhã, eu saindo de casa, minha mãe falou pra mim: Vitor, Deus falou comigo que a partir de hoje é pra mim largar a mão de você, que Ele vai tratar com você. Ela falou isso pra mim, meus irmãos, eu não liguei, do jeito que ela falou, eu não liguei, meus irmãos. Eu saí no mesmo dia que eu saí, fui para a casa da minha avó, almocei. Nessa que eu almocei, uma viatura veio e me atropelou, meus irmãos. Eu não sei porque aquele dia eu não perdi a minha vida. Naquele dia eu reconheci que Deus estava me guardando. Eu quebrei a minha boca inchou, eu quebrei a perna, eu fiquei 3 dias no hospital. Eu fiquei 3 dias, 2 dias, eu fiquei em cima da cama com dor na perna. Eles não queriam colocar gesso na minha perna porque falou se talvez se quebrou alguma coisa, se deslocou, era rapidinho, mas tinha perigo de eu ter que operar a minha perna. E eu fiquei naquele hospital, fiquei lá, eles falou que não, tirou um monte de raio-x, falou que não era necessário eu ter que operar a minha perna. Passou um tempo, eu saí de lá com gesso, com a perna, com a boca inchada. No outro dia seguinte, eu já estava na biqueira, eu já estava vendendo droga. Eu tirei o gesso, eu fiquei com a perna inchada e fiquei vendendo droga. O inimigo, ele coloca a seta, meus irmãos, profundamente no nosso óleo, porque nesse dia eu tinha acabado de sair do hospital, eu estava com gesso, eu já estava na biqueira de novo, para você ver como o inimigo, ele coloca uma seta no nosso coração que a gente não consegue, a gente só conseguia enxergar a ganância. E aqueles policial, eles falaram para mim, eles pararam de novo com o gesso e falou assim: você não tem jeito não, a gente vai te matar mesmo. E falou bem assim para mim. E aqueles policial falou pra mim e eu sumi, eu me escondi, eu não aparecia mais nada na biqueira. Nessa tempo, meus irmãos, o tempo foi passando, eu fiz 16 anos, aí que eu tava me aprofundando, eu tava com o meu corpo inteiro na vida do crime. Cada dia mais eu crescia na vida do crime. Com 16 anos de idade, eu já era o gerente de 4 biqueiras, 4 biqueiros eu gerenciava, meus irmãos. E o inimigo colocava uma seta no meu coração, uma seta grande, que o dinheiro só crescia no meu coração, crescia. E cada dia mais eu não estava percebendo que o inimigo só estava me iludindo, só estava colocando o meu pé na cova, meus irmãos. E nesse dia, meus irmãos, eu estava crescendo, eu com 16 anos de idade, eu já tinha um carro, eu já tinha 2 motos, eu estava crescendo demais na vida do crime. E nessa aí, eu tinha 2 carros, uma moto. Nesse dia, eu estava indo de moto, eles foram e prenderam uma moto minha. Eu falei: vocês prenderam uma, tem outra guardada. E nesse dia, meus irmãos, eu me lembro como foi hoje. Eu e mais um rapaz na biqueira, na boca de fumo. A gente estava sentado, esse policial apareceu. E nessa que ele apareceu, a gente não conhecia ele estava meio disfarçado. E ele chegou assim diante de nós e falou assim: ei, meus irmãos,
e falou assim: ei moleque, e a droga? Eu levantei e falei: tem droga assim quanto você quer. E nessa que eu levantei, meus irmãos, ele sacou de 2 armas. Nessa que ele sacou de 2 armas, ele foi pra cima do amigo que estava comigo. Nessa que ele foi pra cima, ele bateu no outro. É meu amigo que estava comigo, ele bateu, e nessa que ele bateu, só deu tempo de eu correr um pouco. Nessa que eu corri, ele deu 2 tiros, meus irmãos. 2 tiros, esses 2 tiros, eu não sei por que não catou na minha perna, meus irmãos. Esse tiro passou raspando na minha perna. Nesse dia, meus irmãos, eu fugi. Nessa que eu fugi, eu voltei lá depois à noite e eu vi aquele buraco. O tiro que ele deu, catou no poste, e o poste ficou um buraco desse tamanho. E nesse mesmo dia eu falei assim: nossa, eu tenho uma sorte de verdade, viu? Mais uma vez o policial atira em mim e não pegou na mim. Meus irmãos, não era sorte. Hoje eu entendo, meus irmãos, que não foi sorte. Hoje eu entendo que era Jesus fechando a minha vida, fechando a minha sepultura, para mim estar aqui hoje contando para você que Ele cura, que Ele liberta e levou-me para o céu. Meus irmãos, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, meus irmãos, eu abri mão de tudo que eu tinha, do Evangelho, eu abri mão de tudo e falei para Jesus: Senhor, eu estou abrindo mão de tudo, Pai, pelo aquilo que o Senhor, Deus, tem a oferecer. Meus irmãos, eu tinha tudo quando estava no tráfico, eu tinha tudo que o tráfico podia oferecer, eu tinha dinheiro, eu tinha fama, eu tinha mulheres que me rodeavam, eu era respeitado, meus irmãos, na onde eu morava, eu tinha tudo que o tráfico podia respeitar, mas meus irmãos, quando eu ia dormir, eu tinha um ódio no meu coração que eu não conseguia dormir. Eu tinha medo, meus irmãos, de tanta droga que eu usava, que eu tinha medo de eu dormir e eu ter um infarto e eu morrer. E se eu morresse, eu sabia que eu ia para o inferno, porque eu estava na vida errada, meus irmãos. Eu não tinha medo. Eu falava para meus amigos, eu não tinha medo, meus irmãos, quando eu estava no tráfico, quando eu estava armado na biqueira, eu não tinha medo quando eu estava com a peça na cintura, mas quando eu chegava em casa, quando eu colocava a minha cabeça no travesseiro, eu sentia um medo, meus irmãos. Eu sentia um medo que me apavorava. Tem dia que eu não conseguia dormir, o inimigo me oprimia bastante. Quando eu estava armado, eu não tinha medo, eu falava essa coisa do diabo, porque quando eu estou armado eu não tenho medo. Agora só eu colocar a minha cabeça no meu travesseiro que eu fico com medo. Meus irmãos, eu tava me iludindo demais. Com 16 anos de idade, eu já fui preso pela segunda vez, meus irmãos. Um dia antes, o policial, ele me catou, ele liberou eu, ele pegou eu com um pouco de droga. E eu falei assim no meu coração, falei: Senhor, eu acabei de sair daquele lugar, Jesus. Eu prometo, Jesus, se o Senhor, Pai, me dá mais uma chance, eu juro, papai, que eu volto para os caminhos do Senhor, mas a minha mãe. Meus irmãos, naquele dia, meus irmãos, o policial, ele ficou com as minhas drogas e falou assim: jovem, você é tão jovem ainda, porque você não vai fazer uma faculdade, estudar? Naquele dia, meus irmãos, eu falei no meu coração, falei: Senhor, se o Senhor me libertar dessa, Senhor, se o Senhor me livrar, Senhor, de ir para aquele lugar de novo, eu juro que eu volto para a tua casa, Senhor, e vou viver o resto da minha vida. Meus irmãos, aquele policial, ele me liberou. Assim que ele me liberou, eu estava no mesmo lugar, vendendo droga. Eu usei o nome de Jesus em vão. Eu falei: Senhor, se o Senhor liberar, Pai, eu daqui desse lugar, desse enquadro que as polícias tinham me parado, eu juro, Senhor, que eu volto para os teus caminhos. Meus irmãos, aquele dia eu coloquei o nome de Jesus em vão, meu irmão. Mas, meu irmão, falar para você, não passou um mês, meus irmãos, não passou um mês, o policial, ele me pegou e ainda me arrebentou. Meus irmãos, nessa eu fui liberado. Um dia antes estava eu e mais o patrão. Eu era o gerente e tinha mais o patrão. A gente estava numa casa, tinha 2 quilos de maconha nessa casa. 2 quilos de maconha e R$ 1.180 em dinheiro. E a gente estava naquela casa, a gente só usava aquela casa, a gente ficava o dia inteiro lá, vendendo droga, soltando droga pros moleques vender, soltando droga, e ficava lá usando droga e vendendo. Nesse dia, chegou numa sexta-feira, meus irmãos, estava eu lá, eu e ele naquela casa, usando droga, sentado lá. Os policial pegou e invadiu aquela casa. Nessa que ele invadiu aquela casa, ele sabia que já era nós que estava ali naquele movimento. Ele pegou, eles algemou nós dois. Não deu tempo não de nada, ele foi, revirou, achou aqueles 2 quilos de maconha, levou a gente preso, achou bastante droga, levou a gente preso. E naquele dia, meus irmãos, eu falei mais uma vez, eu falei: Senhor, me liberta dessa, Senhor. Agora eu juro, Senhor, se o Senhor me libertar dessa, eu volto para os caminhos. Meus irmãos,
foi incrível. Naquele dia, meus irmãos, eu vi que foi Deus verdadeiramente. Assim que eu falei isso no meu pensamento, meus irmãos, aquele policial, ele virou um tapa na minha cara, meus irmãos. Ele virou um tapa na minha cara. Hoje eu entendo que verdadeiramente foi Deus. A primeira vez, ele escutou o que eu falei e me libertou. A segunda vez, quando eu falei isso, parece que Deus usou aquele policial para dar um tapa na minha cara, para me avisar, para me acordar. Meus irmãos, nessa vez, meus irmãos, de tráfico, eu fui preso pela segunda vez, meus irmãos. Fiquei preso lá 7 meses e alguns dias. Fiquei lá, minha mãe só sofria. Ela ia me visitar, eu falava: mãe, eu não quero que a senhora vá me visitar, eu não quero. Fica lá em casa, eu não quero. Meus irmãos, mas mãe é mãe. Todo dia ela estava lá, todo final de semana ela estava me visitando, me abraçando, falando para mim: filho, que quando você vai melhorar, esse mundo não vivia nada. E mesmo assim, meus irmãos, a minha cabeça estava na ganância, estava no meu carro, na minha moto, no meu dinheiro que eu tinha deixado lá fora. E nessa que eu saí, meus irmãos, não passou muito tempo, Jesus teve um encontro comigo e abri mão de tudo que eu tinha, meus irmãos, de carro, moto, dinheiro, tudo que eu tenho hoje foi conquistado, trabalhando, ralando. E assim que eu saí daquela fundação, pela segunda vez, eu já saí de lá com 16 anos, eu saí de lá, meus irmãos, do mesmo jeito que eu saí de lá, eu voltei para a mesma vida que eu levava, meus irmãos, e nessa que eu voltei para a mesma vida que eu estava. Um dia, sempre o inimigo, sempre quando eu estava armado na biqueira, o inimigo colocava a seta no meu coração. Sempre, meu irmão, eu tinha um ódio tão grande. Quando os policiais apareciam, o inimigo colocava: dá um tiro neles. Uma vez eu me lembro até hoje que eu estava na ponta da viela. Eu mirei para atirar no policial. Nessa que eu mirei, entrou um temor tão grande no meu coração, meus irmãos, que nessa eu não conseguia atirar no policial. Eu estava com 8, era meia-noite mais ou menos, nessa madrugada, meus irmãos. Eu mirei para dar na reta dele, meus irmãos. Nessa que eu mirei, meus irmãos, entrou um temor tão forte no meu coração que eu não sei de onde que veio aquele temor, meus irmãos. Mas quando aquele temor entrou no meu coração, eu saí correndo, eu virei as costas pro policial. Eu não consegui atirar no policial, meus irmãos. Eu saí correndo, meus irmãos, e não deu tempo de eu atirar aquele policial. Hoje eu consegui, hoje eu posso pensar, meus irmãos, que da mesma forma, meus irmãos, que Deus não deixou, meus irmãos, eu tirar a vida de ninguém, Deus também não permitiu se eu tirasse a vida de ninguém, porque eu tinha um ódio no meu coração. Toda vez quando eu estava na biqueira, cheio de droga, doido de droga, meus irmãos, o diabo, ele colocava na minha cabeça: atira, e eu tinha aquela vontade. E um dia eu fui para atirar, nessa que eu apontei para tirar, entrou um temor tão grande no meu coração que eu não sei de onde que veio aquele temor. Assim que esse temor entrou no meu coração, eu virei as costas e saí correndo, meus irmãos. Hoje eu entendo que da mesma forma que Jesus não deixou ninguém tirar minha vida, ele também não queria que eu tirasse a vida de ninguém. E o inimigo sempre queria que eu derrubasse sangue para ele beber, sempre colocava ódio no meu coração para me atirar. Aquele policial te bateu, aquele policial, e sempre colocava ódio no meu coração. E eu sempre desejei dar um tiro na reta de um policial, porque eu sabia que dar um tiro na reta do policial eu ia ser respeitado, eu ia ter mais respeito. E nessa, o Senhor sempre colocou um temor tão grande no meu coração, porque hoje eu sei, da mesma forma que Jesus nunca deixou ninguém tirar a minha vida, ninguém ceifar a minha vida, Ele também queria que eu não tirasse a vida de ninguém, meus irmãos. Hoje eu entendo, meus irmãos, assim que eu entreguei a minha vida para Jesus, meus irmãos, não foi fácil. Eu entreguei tudo que eu tinha, abri mão de tudo que eu tinha para viver o evangélico. Assim que eu entreguei a minha vida para Jesus, meus irmãos, Deus não me honrou de um dia para o outro. Eu passei num vale tão grande, meus irmãos, que eu passei um vale tão grande, que esse vale que eu passei, eu questionava a Deus. Eu falava: Senhor, você me tirou de lá de onde eu estava, da biqueira, para me matar aqui. Meus irmãos, assim que eu entreguei a minha vida para Jesus, meus irmãos, passou, meus irmãos, 3 meses, meus irmãos. Eu estava uma benção na igreja, estava buscando batismo, estava uma benção na igreja, meus irmãos. Assim que passou esses 3 meses, meus irmãos, eu fiquei enfermo. E nessa que eu fiquei enfermo, eu comecei a emagrecer, eu comecei a passar dificuldade na doença. Meus irmãos, eu fiquei tão doente, meus irmãos. Primeiramente, eu fiz uma cirurgia da apendicite. Nessa que eu fiz a cirurgia da apendicite, eu estava, meus irmãos, com tuberculose. Depois que eu estava com tuberculose, eu estava com anemia profunda, meus irmãos. Eu estava magro demais, eu estava desnutrido. Nem no mundo do crime eu estava daquele jeito, meus irmãos. E nessa eu fiquei
Eu fiquei naquele médico e a médica fazia um monte de exame e ela falou pra mim: jovem, o seu peito está 50% todo infectado e o meu peito estava cheio de furo, meus irmãos. Era tanta droga, eram as coisas que eu tomava, as coisas que eu coisava no mundo. O meu peito estava 100%, meus irmãos, acabado. O meu peito estava, meus irmãos, estava cheio de furo, meus peitos. Eu tenho a foto até hoje, meus irmãos. Eu estava naquele médico, eu sofria, eu estava em cima de uma cama, estava magro, só vivia de remédio, era o dia inteiro, a noite inteira tomando remédio. Eu falava: Jesus, eu não acredito, Senhor, que o Senhor, Deus, me tirou daqui, tirou do crime, Senhor, para me matar nesse hospital, Senhor, para fazer sofrer aqui em cima dessa cama, Senhor. E assim, meus irmãos, eu começava a questionar a Deus, eu falava: não entendo, Senhor, não entendo. Eu estava tão bem na tua presença, Senhor, essa enfermidade veio agora para acabar com a minha vida. Meus irmãos, e nessa, meus irmãos, emagreci demais, perdi muito quilo, muito magro, magro. E nessa eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor está no controle, Pai. O Senhor me tirou do tráfico, passei por isso, mas eu tenho certeza que o Senhor tem algo na minha vida. Mas mesmo assim, meus irmãos, cada dia mais eu piorava, e os médicos cada dia mais me davam mais remédio. E um dia, meus irmãos, meu pastor foi visitar eu me lembro até hoje, meu pastor, a esposa dele foi me visitar até hoje. Eles foi lá, confortou o meu coração. E eu falei assim, e bem nessa hora, meus irmãos, depois que ele saiu, eu lembrei, meus irmãos, da passagem de Jó, meus irmãos. Eu lembrei, meus irmãos, do versículo 42:2, que Jó vai dizer assim: Senhor, pensei que tu pode e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Meus irmãos, eu lembrei dessa passagem, eu lembrei de Jó, que ele estava passando por dificuldade, estava passando por tudo, meus irmãos. E mesmo sem entender nada, mesmo sofrendo, mesmo tudo, eu confiei, falei: Senhor, eu sei, Pai, que o Senhor está no controle. Meus irmãos, assim que eu entreguei o caminho para Jesus, eu parei de reclamar, meus irmãos. Parei de reclamar. Jesus me tirou daquele hospital rapidinho, meus irmãos. Jesus me tirou daquele hospital, meus irmãos. Ele me tirou de lá. Eu comecei a me recuperar bem. Voltei no médico. O médico foi lá, ele viu meu peito estava 100% total mudado do que ele tinha visto antes, meus irmãos. Mesmo assim, hoje eu creio que foi Jesus. O mesmo Jesus, meus irmãos, que me libertou, que me tirou do tráfico, me tirou das drogas, meus irmãos, está chamando hoje você, meus irmãos, para estar fazendo conserto, para entregar a sua vida, meus irmãos. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, meus irmãos, eu larguei mão de tudo, eu já falei, abandonei tudo que eu tinha, meus irmãos, para viver uma vida digna, meus irmãos, porque tudo que o diabo tem, meus irmãos, uma hora ele vai tomar, meus irmãos. Abrir mão de tudo. Se o diabo, meus irmãos, pode te dar um carro, Deus também pode. Se o diabo pode te dar dinheiro, Deus também pode. Se o diabo pode te dar fama, Deus também pode. Tudo que o diabo pode te dar, o Deus também pode. Mas uma coisa, Deus pode te dar o céu, mas o diabo não pode. Deus pode te dar o céu, mas o diabo não pode. Meus irmãos, fique com essa palavra, meus irmãos. Meus irmãos, eu quero saber, meus irmãos, se tem alguma vida aqui, meus irmãos, que quer aceitar Jesus, que quer voltar para Jesus, meus irmãos. Mesmo que você esteja no mundo do crime, atolado, Deus pode mudar a tua história, meus irmãos. Deus pode fazer algo novo, assim como Ele mudou a minha vida, como Ele restaurou a minha vida, Ele pode mudar a sua vida, meus irmãos. Hoje eu sou uma pessoa mudada e restaurada pelo poder do Evangelho. Uma pessoa mudada e 100% restaurada, meus irmãos. E é o único que pode retribuir para Deus é fazendo a obra de Deus, meus irmãos. Se tiver alguma pessoa que quer voltar, se está afastado, que quer voltar para os caminhos do Senhor, coloca aí, eu quero. Vamos estar orando pelo você, pela sua casa, pela sua vida. Eu tenho certeza que o mesmo Jesus que me tirou das trevas, que me tirou da mão do inimigo, que pisou na cabeça de Satanás, ele vai mudar a sua vida e vai mudar a sua história. Se tivermos, irmãos, alguma vida que quer aceitar Jesus, fala: eu quero aceitar Jesus. Não importa, meus irmãos, se você esteja afundado na droga, afundado no crime. O mesmo Jesus, meus irmãos, que me libertou, que me restaurou, que me limpou inteiro por completo, Ele está te chamando hoje para fazer um encontro com você, para limpar tudo que o mundo está colocando em você. Se tiver alguém, meus irmãos, comenta: eu quero. Vamos estar orando pela tua vida. Vamos estar orando pela tua vida, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, meus irmãos. Porque eu tenho certeza, meus irmãos, se um de nós hoje morrer,
Nenhum de nós pode falar, meus irmãos, que Deus não presta, que Deus é ruim, meus irmãos. Nenhum de nós, meus irmãos, se a gente morrer hoje, nenhum de nós tem direito. Se eu, você ir para o inferno, a gente não tem direito, meus irmãos, de falar, meus irmãos, que Deus é ruim. Ele está hoje aqui, meus irmãos, te chamando para fazer uma aliança, para renovar, para fazer um concerto e viver uma vida digna e honesta diante de Deus. Aí, meus irmãos, já tem uma vida para Jesus. Já tem uma vida. Cadê a segunda vida para Jesus, meus irmãos? Cadê a segunda vida? Jesus quer te libertar, Jesus quer te salvar, quer te fazer novo, uma criatura nova. Ele não quer só apenas te dar o que ele tem para oferecer, mas ele quer oferecer o que ele tem para você viver o novo. Meus irmãos, não tem mais ninguém, meus irmãos, não tem mais nenhuma vida para Jesus, meus irmãos. Jesus, meus irmãos, ele quer te salvar, meus irmãos. Não é fácil, meus irmãos, o mundo. Aí, mais uma vida, meus irmãos, uma vida para Jesus, glória a Deus, aleluias. Vou estar orando por vocês que estão aceitando Jesus, meus irmãos. Depois de vocês que estão aceitando, me chama lá no mensageiro, vou estar orando, vou estar conversando com vocês. Vocês que estão aceitando, meus irmãos, dou um conselho para vocês. Fica firme, procura a igreja, meus irmãos, mais perto da tua casa, meus irmãos, e fica firme com Jesus, porque é a sua vitória. Meus irmãos, às vezes, meus irmãos, eu posso falar por mim, às vezes é difícil. Assim que eu entreguei minha vida para Jesus, quando eu passei no médico, eu pensei em desistir, eu olhei para trás. Mas mesmo assim, meus irmãos, hoje eu entendo, meus irmãos, que tudo é bonância. A gente tem que passar, meus irmãos, no aperto, a gente tem que passar pelo deserto, para depois a gente comer o maná. Você lembra do povo de Israel? Eles passaram 40 anos no deserto, meus irmãos. Assim que eles passaram 40 anos no deserto, depois ele pegou o maná do céu, meus irmãos. Eles pegaram o maná do céu. Não tem mais nenhuma vida para Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, a oportunidade agora, meus irmãos. Se Jesus voltar hoje, meus irmãos, para onde vai eu e você, meus irmãos? Jesus voltar hoje, meus irmãos, a gente tem que ter certeza no coração que a gente vai morar no céu, que a gente vai morar nas mansões celestiais, meus irmãos. Não tem mais ninguém, meus irmãos, só essas duas vidas para Jesus. Só essas duas vidas para Jesus, meus irmãos. Jesus quer mudar a sua história, meus irmãos. Assim como ele mudou, ele lapidou a minha vida, meus irmãos. Me tirou do fundo do poço, no fundo. Muitas pessoas chegavam até a mim e falavam assim, você é um bandidinho desde pequeno. Meus irmãos, para mim, meus irmãos, eu nunca esperava, meus irmãos, que eu ia estar vivendo hoje. Uma promessa dizendo na minha vida que eu ia viver o que eu estou vivendo hoje diante de Deus, meus irmãos. Deus é muito bom, meus irmãos. Não tem mais nenhuma vida, não? Não tem mais nenhuma vida, Jesus quer salvar aqui, meus irmãos. Jesus quer salvar, só basta você acreditar, dar o primeiro passo para Jesus, que Ele quer salvar a sua vida, Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar. Muitas pessoas, meus irmãos, já chegaram em mim antigamente e falavam, esse moleque aí, esse aí é noinha, esse aí é bandidinho, traficante de nada. Esse aí é duas escolhas, ou ele vai preso de novo, ou ele vai morrer. Mas mal sabia ele, meus irmãos, que Deus já tinha um plano na minha vida, meus irmãos. Mal sabia ele, meus irmãos, que Deus já tinha escrito a minha história, meus irmãos. Eu nunca pensei na minha vida, meus irmãos, que eu ia estar hoje na presença de Deus, firme, fazendo a obra de Deus, meus irmãos. Eu não quero nada, eu não quero que Deus me dê nada, eu só quero que Deus, cada dia mais, Ele me sustenta com as minhas necessidades. E o resto é só ganhar alma para Jesus, meus irmãos. Porque o prazer de um pregador que prega a palavra de Deus é ver almas se rendendo, é ganhando alma para Jesus. Antigamente, meus irmãos, eu drogava a vida. Antigamente eu ficava na biqueira, eu vendia muita droga. Muita droga que eu drogava, meus irmãos. Imagine o tanto de pessoa que eu via mudada nas drogas, pessoas que se aprofundavam nas drogas, pessoa que ia vender carro, pessoa que ia vender tudo, meus irmãos. Hoje, meus irmãos, eu vejo pessoas largando tudo, meus irmãos, para ir se render aos pés de Jesus. Não é nada gratificante, meus irmãos, mais do que isso, que ver pessoas reconhecendo de verdade que precisa de Jesus, meus irmãos, para largar tudo, para viver algo sobrenatural, meus irmãos. É preciso, meus irmãos, a gente renunciar, largar tudo, meus irmãos. Como eu já falei, meus irmãos, não é fácil de verdade. Quando a gente vive no mundo,
Eu cresci no mundo das drogas, eu tenho um familiar até hoje, eu tenho um primo que está preso. Eu cresci naquele movimento desde criança, desde moleque. Quando eu era criança, eu de fralda, sem camiseta, eu andava no meio dos moleques, os moleques, eu não tinha entendimento, eu fui crescendo, e eu vi aquele movimento. E assim que eu fui crescendo, o inimigo também colocou aquilo no meu coração. E aquilo que ele colocou era para mim de um dia estar lá. Mas o Deus poderoso de Israel, meus irmãos, me tirou de lá. E hoje eu estou aqui, ó, para falar do amor de Jesus, para falar que ele cura, que ele liberta e leva o homem para o céu. Meus irmãos, não tem mais nenhuma vida para Jesus, meus irmãos. Aproveita, meus irmãos. Essa é a única oportunidade, meus irmãos. Foi quando eu falei. Se um de nós morrer hoje e ir para o inferno, ninguém pode falar, meus irmãos, que Deus é ruim. E Deus é ruim. A gente não pode falar porque a oportunidade a gente está tendo hoje. A oportunidade Deus nos está dando hoje de buscar, de reatar a aliança com Ele. Não tem mais ninguém, só essas duas vidas que quer reatar a aliança com Deus. Só são essas duas vidas só. Se tiver, escreve aí, eu quero. Não precisa ter medo não, irmão. Não precisa ter vergonha. Jesus disse, aquele que me aceitar diante dos homens, eu também aceitarei diante do meu Pai que está no céu, meus irmãos. Um dia eu também levantei a minha mão, cheio de droga no corpo, todo drogado. Eu falei, eu quero Jesus, eu quero Jesus. E Jesus mudou a minha história, meus irmãos. Eu confiei na palavra de Deus. Que um dia o profeta veio falar comigo, eu confiei naquela palavra. E quando eu confiei naquela palavra, eu larguei tudo, abandonei tudo. Eu cheguei nos moleques da biqueira, eu cheguei no patrão e falei, não quero mais nada. A partir de ontem, eu entreguei a minha vida para Jesus. Sabe o que ele falava para mim, meu irmão? Não dou uma semana para você, eu não dou um mês para você estar aqui de volta. Já já você está aqui já, ó. Você não consegue ficar sem isso não. Mas meus irmãos, a partir do momento quando eu entreguei minha vida para Jesus, o evangelho ele me restaurou completamente. No outro dia, no dia seguinte, eu tinha nojo, meus irmãos, de usar droga. Eu tinha nojo de beber, meus irmãos, eu tinha nojo. Não era eu, era o poder de Jesus me restaurando e me renovando. Não tem ninguém, meus irmãos, não tem mais nenhuma vida, meus irmãos. Se não tiver, meus irmãos, amém. Eu vou estar orando, eu vou estar encerrando, porque já está tarde. Mas duas almas se renderam a Jesus. E isso é bom demais, meus irmãos. Que vida estão sendo alcançadas, estão sendo libertas pelo poder do Evangelho de Cristo. Amém? Se não tiver mais ninguém, amém, meus irmãos. Vou estar orando e Deus possa abençoar cada um de vocês e dar uma semana abençoadíssima na presença de Deus. E vocês, uma palavra que eu quero deixar para você que tem mãe, que tem um filho na vida do crime, que tem um familiar na vida do crime, um conselho que eu dou, que minha mãe nunca desistiu de mim. E eu falo para você que é mãe, que é pai, que tem um filho na vida do crime, nunca desista, minha mãe. Nunca desista, porque eu tenho certeza que um dia Deus vai escutar as suas orações. A minha mãe, meus irmãos, ela ficou, meus irmãos, desde os meus 12 anos de idade, meus irmãos, quando eu entrei nessa vida, até os meus 17 anos, quando eu aceitei Jesus, ela ficou orando pela minha vida, meus irmãos. E eu posso dizer, meus irmãos, que não foi fácil. Minha mãe sofreu, não foi fácil, meus irmãos, mas eu sei, meus irmãos, você que é mãe, você que é pai, não é fácil. Um conselho que eu te dou, não para de orar pelo seu filho, não para de orar pela sua filha, pelo um familiar. Eu tenho certeza, o mesmo Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, que me tirou das drogas, que me lapidou, que me transformou, vai transformar o seu filho. Ele vai estar aqui também para contar o testemunho dele, que mais pessoas venham a ser alcançadas, que mais pessoas venham a ser restauradas, porque a nossa intenção é só ganhar alma para Jesus, porque da onde eu vim, eu não tenho interesse de nada, meu interesse é só ganhar alma para Jesus. Fazer pessoas ser transformadas e renovadas pelo poder do Evangelho. Aí ó, a mãe falou que está 14 anos orando, mas eu tenho certeza, mãe, coloca na mão de Deus que um dia Jesus vai transformar. A minha mãe, ela orava tanto por mim, que um dia ela falou que não aguentava mais, que ela só chorava, era só desgosto que eu dava para minha mãe. Mas hoje, meus irmãos,
Hoje a minha mãe vê eu indo para a igreja, ela vê eu colocando um terno. A minha avó, que é uma senhora de idade, uma senhora que eu sempre dei trabalho para ela, hoje ela me vê, ela fala, meu neto, eu tenho orgulho de você, viu? Eu tenho orgulho de você. Muitas pessoas que diziam que você não seria nada, que você ia morrer, que você ia preso de novo, que ia morrer na cadeia, que ia acabar com as drogas. Hoje eu vejo você aí transformado, mudado de verdade. Não mudado só por fora, meus irmãos, mas Jesus primeiro, ele muda por dentro. Depois que ele muda por dentro, meus irmãos, ele vai fazendo a obra por fora. Ele vai fazendo a obra por fora, meus irmãos. Meus irmãos, vou estar orando pela sua vida, que Deus possa abençoar você e a sua casa e possa dar um dia, uma semana extraordinária na presença de Deus. Amém? E as duas vidas, meus irmãos, as duas vidas que aceitou Jesus, não volta para trás, meus irmãos. Não volta, mesmo que você passe por dificuldade, mesmo que o inimigo, meus irmãos, ele coloca a seta, você não para. Meus irmãos, para você ter noção, esses dias eu cheguei de um culto abençoadíssimo, meus irmãos. E eu, minha mãe e minhas irmãs, eu estava passando, meus irmãos, por uma dificuldade aqui na minha casa, e minha mãe trabalha sozinha, eles estavam sem trabalhar e estava faltando coisa, estava faltando umas coisas. Eu queria fazer curso de teologia e não tinha como fazer, e estava apertado demais, meus irmãos, aqui em casa. Eu cheguei de um culto, meus irmãos, de um culto abençoado, onde Deus falou verdadeiramente no nosso coração, onde eu senti a presença de Deus. Quando eu fui renovado dia após dia, meus irmãos, eu fui jantar, eu sentei na mesa da minha casa, o inimigo ele veio e soprou no meu ouvido. O que adianta você fazer tudo aquilo na igreja? O que adianta você ir chique, você tudo, quando você chega aqui na sua casa, você vê faltando coisa, você não tem nada. Ele veio falando no meu ouvido, meus irmãos, e aquela hora que ele começou a falar, meus irmãos, a lágrima desceu no meu coração, eu comecei a chorar, meus irmãos. Ele falou: quando você estava na minha mão, você tinha tudo, não te faltava nada, tudo que você queria você tinha dinheiro, você não passava necessidade, meus irmãos. Aquela hora, meus irmãos, o meu coração partiu, eu comecei a chorar, meus irmãos. E naquela hora que eu comecei a chorar, mesmo machucado, mesmo chorando, eu gritei, meus irmãos, no ouvido do diabo e falei para ele: diabo, eu adoro a Deus não porque ele tem a me oferecer, mas eu adoro a ele porque ele me restaurou e me limpou. E nessa, meus irmãos, mesmo chorando, mesmo machucado, eu não jantei, eu deixei meu prato lá, eu não jantei, meus irmãos. E assim, meus irmãos, que eu fui, deitei na minha cama, eu fui orar ao Senhor, falei: Deus, eu não adoro o Senhor, eu não sirvo o Senhor porque o Senhor tem a me oferecer, Pai, mas eu sirvo ao Senhor porque o Senhor é. Meus irmãos, depois disso, eu não consegui orar, entrou uma presença no meu quarto gloriosa, que eu só começava a chorar, só começava a chorar, meus irmãos. Parecia que era Deus falando comigo através do Espírito Santo. Antigamente, você tinha tudo lá no crime, você tinha tudo, mas hoje você dobra o joelho, você sente a minha presença, você tinha tudo. E nessa hora, meus irmãos, que eu comecei a chorar, que o meu coração partiu, eu comecei a chorar, meus irmãos. Quando eu coloquei a cabeça no meu travesseiro, meus irmãos, eu senti um refrigério na minha alma. Eu fui dormir tranquilo, meus irmãos. Parece que eu senti um alívio tão grande no meu coração. Parecia que era Deus me lapidando, era Deus mostrando para mim que nem o dinheiro é tudo. Que você pode ter o dinheiro, mas você não pode sentir a presença. O dinheiro você não compra a presença de Deus, meus irmãos. E nessa mesma hora, meus irmãos, Deus me lembrou, meus irmãos, quando eu estava na vida do crime, quando eu dobrava a minha cabeça, quando eu lembrava com a minha cabeça atribulada, com o dinheiro no bolso, com tudo que eu queria, com a cabeça atribulada, meus irmãos. E nessa hora eu me lembrei: Senhor, é verdade, Pai. Eu posso ter tudo, Senhor, mas eu não tenho essa tranquilidade, esse refrigério que eu tenho na minha alma, que eu estou tendo hoje. Amém, meus irmãos? Eu vou estar encerrando essa live, que já está um pouquinho tarde. Ser edificado com esse testemunho, da mesma forma que Jesus, um dia ele foi me buscar na biqueira, ele vai mudar a história do seu filho e vai mudar a sua história também. E as duas vidas que aceitaram Jesus, meus irmãos, fica firme, meus irmãos, como eu já disse, não olha para trás, mesmo que o inimigo ele coloca a seta, coloca coisa no coração, meus irmãos, não olha para trás, meus irmãos, porque grande são, o diabo pode estar com muito, mas grande são o que está conosco, meus irmãos, grande é o que está conosco. Eu vou estar orando, mas oramos.
Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Senhor, te apresenta agora, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, essas vidas, Senhor, que se rendeu, ó Pai, diante de ti, Senhor, essas vidas, Senhor, que foi impactada, Senhor, pela essa palavra, Senhor, que foi renovada, Senhor, com esse testemunho, Senhor, te peço, ó Pai querido, pelo poder, Senhor, das tuas mãos, ó Pai, vai de encontro, ó Pai, com cada vida, Senhor, vai de encontro, Senhor, com cada alma, ó Pai, que está aqui nesse lugar, Senhor, te peço, papai, da mesma forma, Senhor, que o Senhor, meu Deus, restaurou, Pai, mudou a minha vida, Senhor, mudou por completo, Senhor, te peço, Jesus, transforma, Senhor Deus, essas vidas que está aqui, Senhor, que o inimigo, Senhor, tenha colocado seta, Senhor, te peço, Pai, pela autoridade, Senhor, e profetizo, Pai querido, que essas vidas, Senhor, possa gerar vida, Senhor, que essas vidas, Senhor, possa ser diferentes, Senhor, que possa ganhar vida, Senhor, nesse mundo, Senhor, te peço, Pai querido, vai de encontro, Senhor, com aquele que está na biqueira, Senhor, vai de encontro, Pai, com aquele, Pai, com aquele filho, Senhor, que está nas drogas, Pai, que está nas baladas, Senhor. É o que eu te peço, Pai querido, desde já, Senhor, te agradeço, Papai, dá uma semana, Senhor, abençoadíssima, Pai, para cada um de nós, Senhor. É o que te pedimos, ó Pai, desde já, Senhor. Te agradecemos, ó Pai. Fique, Pai, com cada vida, Senhor, com cada alma, Senhor. E assim, ó Pai, te agradecemos, ó Pai, porque até aqui, Senhor, o Senhor nos ajudou, ó Pai, até aqui o Senhor nos pegou pela nossa mão, Senhor. E daqui para frente, Senhor, seja feita, Senhor, para a honra e a glória do teu santo nome, Senhor. Assim, ó Pai, te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, fique com essa palavra. Não largue o que Deus te deu. Amém, meus irmãos. Fique na paz, que Deus abençoe.